Eu percebo que muita gente tem o vocabulário para poder se comunicar em inglês, passar a mensagem que quer passar, só que na hora de passar, trava. E só depois que passa a oportunidade, ou a conversa, ou a reunião, que o vocabulário vem na cabeça. Então, essa aula é para te ajudar a usar esse vocabulário que você tem, para você aumentar a sua fluência. A questão é que existem algumas crenças e alguns limitadores para você fazer isso que estão na sua cabeça e na maneira como você vê as coisas. A gente vai aprender isso e a gente vai aprender também o que a gente pode fazer para poder ativar mais esse vocabulário, ativar melhor a sua fluência usando as palavras que você já tem. Então, se você está interessado nisso, é só você continuar assistindo, que a gente vai começar a nossa aula agora. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que tem 3 tipos de vocabulário. Mas só um desses tipos de vocabulário é aquele vocabulário que garante que você vai conseguir se comunicar de maneira mais fluente, mais fluida. A gente vai aprender sobre esses 3 tipos de vocabulário, como a gente vai conseguir evitar os 2 que não ajudam muito a gente, quais são os obstáculos que a gente encontra na hora de implementar, né, de usar o vocabulário que vai ajudar a gente a se comunicar de maneira mais eficiente. E, no final, vamos fazer um exercício aí de prática de como você consegue colocar hoje em prática para já ficar mais fluente, sair mais fluido a sua maneira de se comunicar. Beleza? Tá pronto? Então, ó, presta atenção que a gente vai começar aqui agora. O primeiro tipo de vocabulário que a gente tem é o vocabulário desconhecido, né? Na verdade, não é o primeiro tipo, eu tô começando aqui pelo primeiro, que é o quê? É aquele vocabulário que você não conhece. Então, quando você está vendo, sei lá, uma notícia no jornal, então você às vezes lê um livro, lê uma matéria e você encontra, opa, não conheço essa palavra. O que você faz, né? Você pesquisa sobre essa palavra. Hoje em dia você digita lá no Google e quando você vê o significado dessa palavra, você, tá, entendi. O que vai acontecer com essa palavra? Essa palavra era desconhecida. Ela vai para o seu vocabulário passivo. O que é o vocabulário passivo? O vocabulário passivo é aquele vocabulário que você reconhece. Então você vai reconhecer essa palavra. Uma vez que você descobriu o significado dela, quando alguém falar, quando você lê, quando ouvir na televisão, você, opa, conheço essa palavra. Já deve ter acontecido com você isso alguma vez na sua vida, né? Então, esse tipo de vocabulário é o vocabulário passivo. Por que a gente chama ele de vocabulário passivo? Porque a gente tem o vocabulário ativo. O vocabulário ativo é aquele vocabulário que sai naturalmente quando a gente está falando. Olha só, todas as palavras que eu estou falando nesse exato momento são palavras do meu vocabulário ativo. São palavras que saem com naturalidade. Por quê? Já usei essas palavras muitas vezes. Converso com as pessoas usando essas palavras o tempo inteiro. Quando eu leio, eu estou reforçando essas palavras na minha cabeça. Então, todas essas conexões que eu vou fazendo com frequência com essas palavras faz com que essas palavras se tornem meu vocabulário ativo. São palavras rápidas, são palavras rápidas, de fácil uso. Eu falo, já me vem várias possibilidades na minha cabeça de uso. Então, esse é o vocabulário ativo. Agora, pensa comigo, se o vocabulário ativo é aquele vocabulário de fácil uso, a palavra que vem mais rápido na sua cabeça, porque você tá mais acostumado com ela. O vocabulário passivo é aquele vocabulário que você apenas reconhece, né? O vocabulário desconhecido, você nem sabe, né, que existe até você se deparar com ele. Qual desses vocabulários você acha que é o vocabulário que você deve usar para se comunicar? Aposto que você falou o vocabulário ativo. E é exatamente isso. É o vocabulário ativo, é aquele que você tem que usar para se comunicar. E por que você tem que usar o vocabulário ativo para se comunicar? Muito simples, porque você precisa de urgência na hora de se comunicar. E o seu cérebro vai naturalmente escolher aquelas palavras mais fáceis para você. Quer ver um exemplo? Imagina, você está na sua casa, recebe uma visita lá, aí você tem uma ideia. Poxa, quer saber? Vou fazer um bolo pra gente. A visita, poxa, que legal, então vamos comer um bolo? Você vai lá pra sua cozinha, aí você vê que tem ovo, tem fermento, tem farinha, tem leite e você tem chocolate, né? Aí você, poxa, beleza, eu vou fazer um bolo de chocolate. Aí você pensa, quer saber? Não vou fazer um bolo de chocolate, não. Vou fazer um bolo de baunilha. E aí você pensa, mas eu não tenho baunilha. Então tá, eu vou na padaria.
mas pode ser que na padaria não tenha baunilha. E a visita tá lá esperando você. Mas se eu for, será que será que vai me esperar? Acho que dá uns 40 minutos. O que você acha que é mais fácil? Você fazer o bolo de chocolate, sentar, continuar dando atenção lá para a visita, vocês comerem juntos, ou você sair de casa, você nem sabe se vai ter baunilha na padaria. Esse é o vocabulário ativo. O vocabulário ativo é aquele que você pode contar, tá ali, você está se comunicando com a pessoa. Então você precisa usar aquelas palavras que são mais comuns para você, porque são essas que vão garantir a velocidade da sua comunicação. Mas a pergunta é, por que a gente, muitas vezes, tem a tendência de não usar o vocabulário ativo? Muitas vezes vai para o vocabulário passivo, fica pensando, cara, como é que é aquela expressão mesmo que eu aprendi outro dia? E muitas vezes tenta saber de palavras quando está se comunicando com outra pessoa que você nem conhece, que você nunca viu. Por que a gente faz isso? Na verdade, porque existem pelo menos 3 empecilhos que atrapalham a gente de usar o nosso vocabulário ativo. E você conhecer esses empecilhos vai fazer com que você crie consciência para trabalhar em cima deles. Porque uma vez que você conhecer eles, toda vez que eles aparecerem na sua cabeça, você vai identificar e vai driblar esses empecilhos e colocar em prática o que a gente vai trabalhar aqui até o final da nossa aula, beleza? Então bora lá. Pré-definir o que você quer falar. O que é pré-definir o que você quer falar? Vamos supor que o tema, alguém te pergunta como foi as suas férias, né? E aí se alguém pergunta para você como foram as suas férias em português, percebe que o padrão é o quê? Você não vai contar para a pessoa em ordem cronológica o que aconteceu. O seu cérebro vai te mandar imagens, mensagens, e você vai salientando os pontos que você achou mais legal ou aqueles que você não gostou. Você não vai ficar fixado com a ideia de falar para a pessoa que você viajou para um hotel e num café da manhã você comeu croissant, por exemplo. Você não vai se fixar numa ideia, você não vai pré-definir o que você vai falar. Naturalmente, você vai o quê? Ah, não, beleza, eu viajei com os meus pais. I travel with my parents. Ou eu viajei com os meus amigos. I travel with my friends. It was so good, it was so nice. Foi tão bom, foi tão legal. Percebe que é isso. O nosso cérebro escolhe mensagem, escolhe se comunicar desse jeito. Por quê? É a maneira natural do nosso cérebro de se comunicar. Em português é assim. Por que em inglês eu percebo que muitas pessoas, na maioria das vezes, querem pré-definir uma frase e cismam com a ideia de falar que comeram um croissant de manhã no hotel. Por que isso? Né? Porque a gente tem essa tendência quando está aprendendo uma coisa nova e a gente já vai ver por que isso acontece. A crença de que existe só uma maneira de transmitir uma mensagem. Na verdade, essas coisas estão muito conectadas, né? Vou dar um outro exemplo aqui. Você quer falar que foi no restaurante, mas o restaurante estava cheio de gente. Muitas pessoas vão parar na ideia de falar assim, ah, não, beleza. Nessa frase aqui, ó. The restaurant... Como é que se fala lotado? Poxa, não me lembro como se fala lotado. Aí alguém pode falar, ou então vai pesquisar e ver que lotado é crowd. Beleza, the restaurant was crowded. Você demorou para se comunicar, ou então pesquisou. Mas olha só, será que não tem outras maneiras de você transmitir a mesma mensagem? Será que você não tem outras palavras que você consegue transmitir a mesma mensagem? Olha só outros exemplos. The restaurant was full of people. O restaurante estava cheio de pessoas. Ou você ainda pode falar there were, existiam, né? Ou tinham, né? Com a ideia de existir. Many people in the restaurant. Olha só, eu me comuniquei, eu te mostrei 2 maneiras de se comunicar. Eu construí 3 sentenças diferentes e com ideias muito próximas, muito parecidas. Por quê? Porque não existe só uma maneira de você se comunicar. Não existe só uma maneira de criar uma sentença. A língua, ela é criativa. Para ser língua, tem que ser criativo. Você tem que usar a sua criatividade. A gente vai falar disso daqui a pouco. Vou dar mais exemplos para você, tá? Para te explicar melhor a relação entre língua e criatividade. Mas aqui vamos continuar para o último exemplo. Repetição inconsciente do padrão escolar. Eu acho que, na verdade, tudo isso aqui que eu expliquei para você tem base, tá? Ou pelo menos a maior parte disso tá numa repetição inconsciente do padrão escolar. A gente é treinado, desde quando a gente entra na escola,
a ter uma prova no qual a gente vai tirar 100. E aí quando você tira 90, você vê, beleza, o que faltou para eu chegar a 100? Então é esse caminho aqui que faltou para eu conseguir chegar a 100, né? Beleza. Ou então você tira 80, é a mesma coisa. Então existe um caminho, a gente é treinado para ver apenas um caminho para chegar no nosso máximo. E isso vai entrando na nossa cabeça com tanta frequência, tanta frequência, que quando a gente vai estudar alguma coisa nova, a gente sempre acha que só tem uma maneira de aprender aquilo. Ou a gente sempre acha que só tem, nesse caso, apenas uma sentença que vai transmitir a ideia perfeita daquilo que você quer falar. Olha só, vou te dar uma boa e uma terrível notícia para você. Não existe essa sentença perfeita. Por quê? Porque você vai ter que criar. Você vai criar a sentença que você precisar, com o vocabulário que você tiver, para transmitir a ideia que você quer e que você precisa. Então essa sentença não existe. Você vai ter que criar essa sentença. E isso é muito bom, mas é muito ruim, porque se você fica muito preso na ideia de que existe uma sentença perfeita, você, caramba, então não existe uma sentença perfeita. Pois é, isso não é ruim, né? Isso é muito bom, porque você vai ter que usar a sua criatividade. Então, esses 3 empecilhos aqui, que na verdade, para mim, todos eles, ou grande parte, deriva desse terceiro, que é uma repetição inconsciente do padrão escolar, são coisas que acontecem não só com você, acontece com todo mundo. E agora, tendo consciência disso, você vai conseguir modificar. Beleza? Mas você não vai conseguir modificar só tendo consciência. Você vai ter que colocar em prática. Primeiro, consciência e depois coloca em prática. Então, bora lá, ó. Agora, como eu já tinha falado antes, olha só. Your creativity will save you. A sua criatividade vai te salvar. Porque eu falei que língua é um mecanismo criativo, né? Mas eu não mencionei o que é essa criatividade. E vamos ver aqui o que eu quero dizer por criatividade. Criatividade não é viajar na maionese. Criatividade é se sentir livre para fazer combinações diferentes, criar sentenças diferentes. Você já ouviu falar que existem línguas que são línguas mortas? Por exemplo, o latim é uma língua morta. Você já se perguntou por que o latim é uma língua morta? Muito simples. Não tem povo que fala o latim. Interessante, né? Na verdade, tem o latim eclesiástico, que é usado nas cerimônias lá no Vaticano, mas você não tem um povo que esteja falando latim. Então você pensa, não tem um povo que está falando latim. Então o latim é uma língua morta, quer dizer que uma língua viva é uma língua que está em eterno processo de criação. É isso. Então a língua, por definição, ela tem que ser criativa, porque se não for criativa, não é língua. Então você está apenas repetindo sentenças. Quando você não cria, você não está usando a língua como você deve usar. A língua está completamente ligada à criatividade. Então, consegue perceber o que eu estou falando? Consegue perceber a seriedade daquilo que eu estou falando? Quer dizer, então, que a fluência, que é o que todo mundo procura, ela está ligada à criatividade. Quer dizer que se você não for criativo, que se você não tentar se comunicar de maneira criativa, você vai se distanciando da fluência. Porque você vai sempre pensar numa frase perfeita, vai parar, vai pesquisar, e você, distanciando a sua criatividade. E aí você vai se afastando aos pouquinhos da fluência, porque você não está usando a língua de maneira criativa. Agora, quais são essas combinações que a gente pode fazer? Olha só que interessante. Eu, talked, conversei, eu conversei com, I talked to Carlos, yesterday. Criei uma sentença. Simples, né? Eu conversei com o Carlos ontem. Mas eu também poderia falar I talked to Carlos last night. Qual dessas eu vou escolher? Não sei. Aqui via mais rápido na minha cabeça. Eu posso falar I talked to Carlos yesterday. Depois eu posso corrigir last night. Ou eu posso não lembrar como é que se fala a noite passada, então não preciso ser tão específico. Posso falar I talked to Carlos yesterday. Não importa. A questão é que eu tenho que deixar a minha mente escolher as palavras para mim. Não existe essa sentença perfeita. Você precisa criar. A bola está com você. É você que faz isso. Aqui, ó. I talked to him. Se eu já mencionei o Carlos antes, já na sentença, você sabe o que eu estou falando do Carlos, eu posso substituir Carlos por ele. Eu falei com ele, ou eu conversei com ele ontem. I talked to him yesterday, I talked to him last night. E aqui eu também posso falar
I talk to my best friend. Se você sabe, por exemplo, sei lá, Carlos é meu melhor amigo, você sabe que ele é meu melhor amigo, eu posso falar I talked to my best friend last night. Percebe? Olha só que interessante. A criatividade faz com que a gente fique mais sensível ao ambiente e à pessoa que a gente está conversando. Porque se eu estou conversando com uma pessoa que conhece o Carlos, sabe que o Carlos é meu amigo, eu posso usar my best friend. Agora, se a pessoa não conhece o Carlos, eu posso falar I talk to my friend. Ou eu posso falar do Carlos. Percebe? Então, por isso quando existe a sentença perfeita, porque também você vai adaptar de acordo com a situação e com aquilo que você acha melhor, tá? Aqui, eu dei o exemplo aqui, agora percebe que aqui a gente temos 6 sentenças diferentes. Aqui, olha só, legal, né? 6 sentenças diferentes, com significados muito próximos e muito parecidos. Alguns até idênticos, só tem a troca do Carlos por um pronome, tá? No caso, o best friend vai agregar um significado a mais, né? Mas são sentenças muito parecidas que no final acabam transmitindo a ideia que você quer. Ponto. Agora aqui eu vou trabalhar com uma sentença na qual eu vou mostrar vários verbos diferentes que você pode usar que passam ideias muito parecidas. E por que você deve e como que você deve escolher esses verbos? Qual é o critério que você deve usar na hora de montar essa sentença? Olha só. I have to. Eu tenho de. I have to finish this project by the end of the month. Eu tenho que terminar esse projeto, tá, até o final do mês. I have to é tenho de. Não passa uma ideia de obrigação? Passa, né? Então posso falar I have to. Mas também posso falar I need to. Eu preciso. Porque precisar também traz uma ideia muito parecida. Se eu falar para você I need to finish this project by the end of the month, você vai entender a ideia. Então, beleza, é algo necessário. Você também pode falar must, que passa a ideia de dever. Também não é parecido com obrigação, ó. I must finish this project by the end of the month. E ainda tem uma estrutura mais elaborada, mais complexa, que se você souber, também não tem problema nenhum você usar. I am supposed to, que também traz uma ideia de obrigação e de dever. Aí você me pergunta, tá, se você está me perguntando qual é a melhor, olha só, como eu falei, não existe melhor. Na verdade, qual seria a melhor maneira de você montar essa sentença? A melhor maneira de você montar essa sentença, com qual dessas 4 opções você deve começar? A primeira opção que a tua mente mandar para você. Porque a primeira que ela mandar para você vai ser a mais comum. Então, ó, se mandou o need, fala o need. I need to finish this project. I need to finish this project by the end of the month. Vai com need mesmo. Ah, não, mas mandou o must. Usa o must. Mandou have. Usa o have. O critério é aquela que a tua mente mandar para você. Porque lembra, se você ouve a sua mente, o vocabulário que ela manda para você, a chance dela escolher o vocabulário ativo aumenta muito. Muito. Porque é o vocabulário mais comum para você. Mas como eu falei, se no começo você falar I need to, mas você depois lembra do must, troca. Usa o must. I must finish this project by the end of the month. Percebeu? Não tem problema nenhum. Usa sua criatividade, tá? E vamos priorizar o vocabulário ativo. Como é que a gente prioriza o vocabulário ativo? Do jeito que eu falei, deixando o seu cérebro escolher para você, beleza? Agora vamos para cá. Que foi o que eu falei agora, né? Achei que tinha falado, mas beleza. Ó, vou entrar mais no conceito de você poder criar frase no meio, conforme você vai falando. Você pode voltar, mudar a palavra e criar outra frase. Você está falando, não está escrevendo. Isso eu percebo muito, tá? Muitas pessoas, na verdade a maioria delas, tem a expectativa irreal de achar que a língua falada é igual à língua escrita. Se você pegar essa aula desde o começo, você vai ver uma série de sentenças que eu falei, mas eu parei no meio, troquei uma palavra, falei outra, uma série de sentenças que eu comecei e não terminei porque na hora eu vi que tinha uma outra que era melhor, palavras que eu troquei no meio. Se quiser fazer o teste, é só voltar. Eu não vi ainda, né? Mas eu tenho certeza que você vai encontrar. Por quê? É língua falada. E língua falada é assim. A gente para, a gente cria, troca, porque a gente está criando o discurso no momento da fala. O teu cérebro está cruzando várias informações ao mesmo tempo. Então isso é natural que
aconteça. Então você tem a expectativa de que você vai falar tudo certinho, igual você tá lendo, igual naqueles, né, naqueles modelos de diálogo, no qual a pessoa fala a frase certinho, não para. Isso é irreal. Isso não é um vocabulário. Isso daí não é língua real, né? Não é a língua falada, é uma língua escrita, que apenas foi adaptada. Então esquece isso. E eu vou dar um exemplo aqui que você, tenho certeza que se você procurar na internet, que é uma frase do Robert Downey Jr., né, o Homem de Ferro, que no final é a mesma coisa, ele tá no programa com o Chris Evans, que é o Capitão América, no programa de entrevista do Jimmy. E o Robert Downey Jr. fala uma frase pro Chris Evans, e olha a frase que ele falou. I saw a wild amount of action that you performed. Isso aqui é basicamente, eu vi, tá, uma grande variedade de cenas de ação que você fez. Agora, olha o seguinte, I saw. Esse tempo verbal não existe, tá? Isso não existe. Mas você deve estar se perguntando, quer dizer que o Robert Downey Jr. cometeu um erro de gramática? Porque se não existe, ele criou esse tempo aí na hora? Não, na verdade não cometeu erro nenhum de gramática. Olha só, vamos entender primeiro quais são esses tempos. Ele poderia ter falado, se fosse uma frase, se fosse um discurso, tá? Transcrito, que seria certinho. I saw a wild amount of action that you performed. Isso aqui seria o simple past, tá? Eu vi. Beleza. Isso aqui, I've seen. A mesma coisa. Também se traduz por eu vi. Esses dois tempos no português se traduz da mesma forma. A gente não tem a diferença que eles têm. Numa outra aula eu vou explicar essa diferença, vou trabalhar com vocês aqui de maneira bem legal. Mas agora vamos focar nisso daqui. A tradução é a mesma, mas percebe que esses tempos têm estruturas diferentes. Aí você fala, ué, mas ele falou olha só, isso não existe? Pois é, mas sabe o que aconteceu? Ele estava construindo a sentença enquanto ele estava falando. Então, no primeiro momento, o que foi que ele quis falar? Ele quis usar a estrutura do present perfect. I've, só que no meio da hora ele... Ah, não, sabe? Eu acho que o simple past passa melhor a minha ideia. E ele colocou o só. Então, não foi erro gramatical. Ele estava apenas construindo a sentença enquanto ele estava falando, o que é muito natural. A gente faz isso o tempo inteiro em português. Então, saber disso, eu acho que vai fazer você ver que existem várias crenças que você tem na sua cabeça com respeito ao como você deveria falar inglês, e você vai começar a perceber como você pode falar inglês de maneira criativa, para poder ampliar a sua capacidade de comunicação. E você vai perceber que você tem muito mais liberdade que você achava que você tinha. Olha só que legal. Quer dizer que o Robert Downey Jr. cometeu um erro? É óbvio que não, né? É apenas o discurso falado, a língua falada. E uma das coisas mais legais disso tudo é que eu tive uma conversa com os meus alunos sobre isso, né? Explicando para eles as técnicas que eles deveriam usar, porque eu queria que eles usassem vocabulário ativo. E o resultado foi muito legal, porque eu percebi que eles sentiram mais à vontade na hora de falar, que eles sentiram mais liberdade, as palavras fluíram com muito mais facilidade, e eu pensei, caramba, realmente funcionou, né? E o legal também disso tudo foi que eu peguei a transcrição de 2 exemplos do que aconteceu nesse dia para poder explicar para vocês. Olha só que maneiro. Eu perguntei para um aluno meu sobre inteligência emocional, se ele achava que o amigo dele tinha inteligência emocional. Olha o que ele falou. Ele falou assim, Mateus has a good relationship with his parents. O que aconteceu aqui? Ele começou usando o verbo to be. Mateus né? Depois ele falou, Mateus tem um bom relacionamento com os pais. Por que será que no meio da frase ele mudou? Primeiro que ele se sentiu mais à vontade para mudar, depois que eu conversei com ele. Segundo, tem várias teorias aí. Primeiro, ele pode ter percebido que ele não tinha vocabulário para poder usar o verbo to be nesse caso. Ou ele pode ter percebido que, não, quer saber, eu vou dar um exemplo que fica melhor. E realmente ficou muito bom. Ele transmitiu a ideia dele em pouquíssimo tempo. Então, olha só, isso é a língua falada, né? Olha só que legal. Existem várias, né? Tem várias opções, mas na minha cabeça pode ter acontecido essas duas coisas, tá? Agora, olha só isso daqui. Isso não quer dizer que você nunca vai errar, mas quando errar, entenda o porquê do erro. Isso aqui é algo que você precisa mudar, né? A maneira de ver o seu erro. Quando você comete algum erro,
e você se culpa por ter cometido o erro e não tenta entender o porquê de que você cometeu aquele erro, por que eu falei aquela palavra, por que eu não usei essa, você perde a chance de consertar esse erro de maneira eficiente. Quer ver como? Olha só, isso também aconteceu na aula. Uma aluna perguntou para outra: Do you consider yourself an empathy person? Né? Ela queria perguntar se você se considera uma pessoa empática. Ela cometeu um erro aqui, né? Porque empathy não é empático, é empatia, é um substantivo. Mas olha a estrutura que ela criou. Ela usou consider yourself. Ela usou um pronome reflexivo, né? Que já é algo mais elaborado, né? Não é qualquer um que você vê falar, né? Consider yourself. Não é tão intuitivo assim, né? Quando você compara com o português. Mas ela cometeu esse errinho aqui, né? Falou empathy, né? E aí, só que ela conseguiu comunicar a ideia dela. Eu entendi o que ela falou, a colega dela entendeu e tenho certeza que se ela falasse com algum nativo, ele ia entender a ideia dela. Depois que ela falou, eu expliquei para ela e aí ela foi capaz de criar mais duas sentenças. Essa aqui, ó. Primeira, do you have empathy? Então, se é um substantivo, eu posso perguntar se ela tem, né? Beleza, você tem, se é empatia, eu posso perguntar se ela tem. Você tem empatia? Do you have empathy? Beleza, ó, ficou até menor, a frase ficou até menor. E outra opção foi Do you consider yourself an empathetic person? Que aí ela descobriu como é que é empático, né? Empathetic person. Então percebeu que o fato dela ter cometido o erro não fez com que ela se sentisse culpada por ter cometido o erro. Fez com que ela se interessasse em saber o porquê. E fez todo sentido. Porque, olha só, o que acontece? O cérebro dela, muito provavelmente, não tinha a palavra empathetic. Muito provavelmente. Mas ela tinha empathy. O que foi que a mente dela fez? Falou, ó, vai com essa daí, que essa daí é a mais próxima que eu tenho. E ela falou e se comunicou. E depois entendeu, corrigiu e viu outras possibilidades de atuação. Percebeu o movimento? Legal, né? Mas isso só foi possível porque ela não se culpou porque errou. Ela tentou entender por que ela errou. Quando você cometeu um erro, tenta entender por que você errou. O teu cérebro ele sempre trabalha com a lógica. Alguma coisa tem ali. E aí você vai ampliar sua capacidade E aí você vai ampliar sua capacidade de raciocínio, de comunicação, e você vai começar a se entender melhor. Porque o processo de aprendizado de qualquer coisa também passa pelo processo de aprendizado de si mesmo, né? Então agora, it's time to practice, né? Tá na hora da gente... Então agora, it's time to practice. Tá na hora da gente praticar. Eu tinha falado, bem no começo da nossa aula, que a gente ia trabalhar com o quê? Ia trabalhar com os tipos de vocabulário que existem, ia mostrar quais são as crenças, quais são os empecilhos, né? As coisas que fazem com que você não use o seu vocabulário ativo, né? Que se você pratica inglês, tem contato com inglês com uma certa frequência, você tem esse vocabulário. Mostrei como que você pode fazer isso. Mostrei um exemplo de um nativo falando inglês. Mostrei um exemplo dos meus alunos, de como que eles colocaram em prática e como o discurso ficou bem melhor, como que eles lidaram com os erros que eles cometeram. E agora, né, saber disso tudo é muito importante, é óbvio, porque isso traz consciência para você e faz com que você acredite e que você veja que é possível sim. Mas, se você não colocar em prática, você não vai ver o resultado. Você pode ir para a academia, o professor pode montar a série para você, você até pode chegar na porta da academia, mas se você não entrar e fizer o exercício, não vai funcionar. Então eu preciso que você faça. O que eu preciso que você faça? Foca na mensagem. Quando você for se comunicar, foca na mensagem. Como é que eu faço isso? Se o tema é viagem, não fica tentando falar não, eu quero falar, que nem o exemplo que eu dei, né? Eu quero falar que eu comi croissant no hotel. Não! Se o foco é na mensagem, o teu cérebro vai ter uma possibilidade muito maior de vocabulário, de sentenças que ele vai criar, para poder mandar para você falar. Se você focar na mensagem, teu cérebro fica assim, pô, será que eu tenho? Será que eu não tenho? Deixa eu pesquisar aqui. Você trabalha mais com um processo mais analítico e não sintético.
Quando você está se comunicando, o processo tende a ser mais sintético, mais criativo, mais abrangente. Entendeu? Quando você, e muito provavelmente, se você fosse falar da sua viagem em português, você não ia falar do mesmo jeito que você ia falar em inglês. Por causa do vocabulário, por causa da preferência. Se você deixar o teu cérebro escolher, vão ser mensagens muito diferentes. Então, ó, não foca na palavra, foca na mensagem, porque você precisa de abrangência para o teu cérebro, para a tua mente, e cortando as palavras que ele precisa mandar para você se comunicar. Segundo, deixa somente escolher as palavras, né? Que foi o que eu falei, né? Porque se você, primeiro, foca na mensagem, deixa algo mais abrangente, deixa a tua mente vai começar a jogar palavras para você. Usa essas palavras. Tranquilo? E, como eu mostrei aqui para vocês, né? Sinta-se livre para trocar de palavra, começar outra sentença e trocar de tempo. Você viu que o Robert Downey Jr. fez isso, trocou no meio, não tem problema. Eu mostrei o exemplo dos meus alunos que fizeram isso, tá? E basicamente isso, tá? Eu preciso que você coloque em prática, você precisa colocar em prática isso já hoje e fica atento. Se precisar voltar no vídeo, assistir a aula de novo, é legal também, porque sempre passa alguma coisinha que a gente, né, não percebeu e é legal. Então, ó, só colocar em prática. Nas próximas aulas eu vou trabalhar com outros temas. Eu ia falar da diferença do Simple Past para o Present Perfect. Eu vou falar, vai ser muito legal também, tá? Então continua acompanhando aqui e coloca em prática, porque desse jeito, é só desse jeito que você vai conseguir ver o resultado. See you next class.